Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o controle em modo de corrente, também conhecido como Current Mode Control. Bom, primeiro contextualizando, a gente quando projeta fontes de alimentação, especialmente fontes que devem ser simples, com baixa potência e obviamente o custo é um fator predominante, você tem desempenhos bem conflitantes, porque o desempenho da fonte do ponto de vista elétrico e eletrônico tem que ser bastante elevado, ela tem que conseguir garantir uma ondulação muito baixa na saída, uma boa rejeição a distúrbios de rede, distúrbios de carga. Entretanto, essa fonte tem que ser muito simples e muito barata, porque o mercado é muito competitivo. E geralmente, desempenho e custo, eles não andam, né, de forma sincronizada, eles puxam em sentidos opostos. Geralmente, quando você tem um desempenho muito bom, o custo é muito elevado e vice-versa. Isso pode ser avaliado em todas as áreas, não só na eletrônica. Então, aqui na transparência temos exemplos de algumas fontes de alimentação, né? Então, fonte de alimentação comercial, aqui outra fonte de alimentação comercial. Esse aqui, no caso, é uma fonte de alimentação flyback desenvolvido no próprio NPE. Nós vamos falar deste circuito aqui, especificamente. Ele contém um circuito integrado que faz o controle em modo de corrente, então esse é o objetivo da aula, falar sobre essa estratégia de controle. Observe que a fonte ela tem um número um tanto quanto reduzido de componentes, observando que a fonte ela é esta parte aqui, tá? Esta parte aqui no final já são relés de acionamento e conectores para acionamento que já não fazem parte da fonte. Então a fonte ela tem um tamanho aqui bastante reduzido e esta fonte no caso tem 6 saídas com amplitudes diferentes. Bom, esta é a estratégia de controle que nós vamos apresentar. Como exemplo, nós vamos utilizar um conversor forward, que nada mais é do que o buck isolado. Então, nós temos aqui o transformador, o interruptor principal, um diodo, que faz o papel de retificador de meia onda, o filtro LC de saída e o diodo de roda livre. Então, como um bom conversor do tipo buck, quando a chave está fechada, você está entregando energia para a saída. Aqui você entrega energia para o primário do transformador, que por sua vez, através do secundário, entrega energia lá para a saída. Quando a chave abre, esse circuito entra em roda livre aqui. Então, quando a chave está fechada, a corrente aqui no primário, consequentemente a corrente aqui no indutor, no secundário, ela é linear e crescente, conforme está mostrado aqui. Quando a chave abre, essa corrente no primário é zero, a corrente no secundário decresce linearmente, como esperado num conversor do tipo buck. Então, a ideia deste circuito, que aqui está bem simplificado para mostrar a lógica do controle modo de corrente, é a seguinte: a chave é ligada a partir de um pulso de clock. Então, isso garante uma frequência fixa de PWM. Portanto, ele opera com uma frequência constante, assim como os controles que nós vimos por valores médios. Tá? E diferente do controle por valor esterese, que a gente viu também, onde o esterese, o liga e desliga, depende de um comparador e resulta numa frequência de chaveamento variável ao longo da operação do conversor. Então aqui a frequência de comutação é fixa, uma vez que o liga da chave está sempre sincronizado com esse pulso de clock. Entretanto, o bloqueio da chave ele se dá a partir de um comparador, onde a corrente compara com um valor de erro. E esse valor de erro ele é definido pelo controle. O controle que vai dizer se a tua variável de saída está ou não no valor desejado. A partir do momento que a tua variável de saída, então aqui no caso a tensão de saída, né, ela compara aqui com a referência, eu vou ter aqui o meu controlador, que está representado só como um amplificador de erro. Então aqui não está mostrada a função proporcional, ou proporcional integral, ou proporcional integral derivativo, como a gente deve projetar o controlador.
tá? Mas entendam que aqui é o controlador, então podemos pensar só como um proporcional no primeiro momento, porque é mais fácil de interpretar a lógica. Portanto, a minha tensão de saída é comparada com a referência, o meu controle proporcional, só para entender a lógica, ele dá um ganho nesse sinal de erro, e esse sinal vai para o modulador PWM, vai para o comparador. Então, está comparando a corrente medida, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui, está comparando a corrente medida com este sinal. A partir do momento que a tensão de saída está abaixo, esse sinal aqui do controlador, ele sobe, o que faz com que a chave fique fechada mais tempo, entregando mais energia para a saída. Se a tensão de saída está acima do que se gostaria, esse sinal de erro ele é reduzido, fazendo com que o interruptor fique fechado por menos tempo. Então, a partir da tensão medida comparada com a referência, você aumenta ou diminui este nível de comparação que define apenas o desligamento do interruptor principal, uma vez que o ato de ligar o interruptor principal vem desse LED, vem desse clock, tá? Desculpa, vem do clock. Todos esses sinais a gente passa por um LED, então o clock vai no pino de set e liga o LED, o sinal do comparador vai no pino de reset, desliga o LED, então fazendo liga e desliga dessa chave. Então vejam que a gente está controlando a partir da corrente a tensão de saída. Entretanto, eu só tenho um controlador. Eu só tenho o controlador da tensão de saída. Mas a partir dele eu também estou controlando a corrente. Então esse é um ponto bastante importante do controle por modo de corrente. Ele é um controle de baixo custo, justamente porque você consegue ter um controle com duas malhas, um controle como se fosse tensão e corrente em cascata, mas usando apenas a malha de tensão, e a malha de corrente ela vem dessa estratégia, dessa comparação. Um ponto importante desta estratégia de controle é que ela apresenta a função feed-forward de forma intrínseca. Então, conforme a gente comentou, a atuação do controle se dá com base no liga a partir do clock e o desliga a partir da comparação entre o sinal que vem no controlador de tensão com a corrente medida aqui no primário, que por sua vez é um reflexo da corrente medida no secundário. Esta corrente medida aqui no secundário, ela, quando a chave está ligada, é representada pela tensão de entrada menos a tensão de saída sobre L. Isto aqui no caso de relação de transformação unitária. Se você tiver uma relação de transformação diferente da unidade aqui, você vai utilizar essa relação aqui na tensão de entrada. Então, tensão de entrada vezes a relação de transformação menos a tensão de saída dividido por L te dá esta derivada aqui. O ponto importante é ver que esta derivada depende diretamente da tensão de entrada. Portanto, uma tensão de entrada maior vai fazer com que essa derivada aumente. Aumentando a derivada, no mesmo pulso de controle, você vai ter a corrente encontrando mais rapidamente com um sinal de erro. Portanto, a razão cíclica vai diminuir instantaneamente, no mesmo pulso de chaveamento que a tensão de entrada aumentou. E de forma análoga, se a tensão de entrada diminuir, esta derivada diminui, fazendo com que a razão cíclica aumente. A razão cíclica vai ficar bem maior. Então, eu não preciso ter aquele efeito tradicional do controle feedback, que quando a tensão de entrada sobe, você acaba jogando mais energia para a saída, fazendo a tensão de saída subir, para a partir daí eu fazer uma redução da corrente e conseguir corrigir a tensão de saída. Aqui não, aqui você tem a ação feed-forward, quando a tensão de entrada sobe ou desce, no mesmo pulso de chaveamento a razão cíclica do conversor já é naturalmente ajustada. E vejam que não foi necessário um sensor adicional para incluir a ação de controle feed-forward. Então isso se torna uma vantagem bastante grande dessa estratégia de controle, uma vez que eu tenho
três malhas de controle. Eu estou controlando a tensão de saída, que é o nosso objetivo, a corrente do conversor, porque com esta comparação a corrente de pico não passa de um valor desejado, então eu também estou protegendo o conversor do ponto de vista de corrente, e mostramos agora que a ação de controle feed-forward também está presente graças a esta estratégia de controle aqui. Então, a estratégia de controle por modo de corrente se mostra bastante interessante por, com um número mínimo de componentes, aglutinar aí diversas funções, conseguir um desempenho bastante interessante. Dessa forma, o controle de tensão de saída, ele fica dedicado basicamente, exclusivamente a variações de carga, porque as variações da entrada, elas vão estar contidas aqui nesta estratégia de controle feed-forward. O controle da corrente já é garantido pelo modo de comparação com a corrente de pico. Então, este controlador de tensão, basicamente, ele tem a ação de controlar variações de carga. Aqui temos, então, bem destacada essa ação feed-forward, considerando aqui que a derivada de corrente é dada pela tensão de entrada menos a tensão de saída sobre L. Se a tensão de entrada aumenta, então esta derivada aumenta, de forma que o nível de comparação a gente está supondo constante, observamos aqui que a razão cíclica diminui. Caso a tensão de entrada diminua em relação a este patamar inicial, a gente observa que a razão cíclica aqui aumenta em relação a este patamar inicial. Aqui embaixo temos o pulso de clock, que está garantindo que a frequência de comutação, o nosso PWM, seja operado com frequência fixa. Então, você consegue visualizar aqui que a ação de controle não está atuando para corrigir um fenômeno de variação da tensão de entrada. Entretanto, a razão cíclica está sendo variada. Portanto, a ação de controle feed-forward, ele atua para corrigir distorções ou variações da tensão de entrada em relação ao valor nominal. Entretanto, não é o controlador que está se esforçando para fazer isso. O controlador pode estar parado, mas a própria lógica de controle faz com que a razão cíclica seja alterada. Então, isso se torna uma vantagem bastante interessante para este controle modo de corrente. Então, para os conversores operando em condição contínua, com este controle através da corrente de pico, é praticamente equivalente a ter esse sistema aqui, a ter uma fonte de corrente controlada e o controle de tensão fornecer a referência para essa fonte de corrente. Lembro que isso aqui é exatamente a ideia do controle em cascata. O controle em cascata, tensão e corrente, ele possui exatamente essa lógica. Você tem a corrente controlada e você vai lá e controla a tensão. Só que aqui nós temos uma vantagem em relação ao controle em cascata, que é o quê? Como a corrente ela é controlada a partir do valor de pico, você tem uma dinâmica muito mais rápida para o controle da corrente do que o controle de corrente tradicional por valores médios instantâneos. Então, esta malha de tensão ela pode ser mais rápida que a malha de tensão do controle em cascata tradicional. Lembrando do controle em cascata, o controle em cascata tradicional a gente projeta a malha de corrente para a frequência de comutação sobre 4, certo? Para garantir estabilidade. E a malha de tensão, um ponto de partida seria a frequência de comutação sobre 40, porque uma década abaixo da frequência da malha de corrente. Tá? Então esse é o ponto de partida base para o controle em cascata. Aqui a gente tem o efeito do controle em cascata, entretanto, como a corrente é controlada de forma instantânea, a partir da corrente de pico, eu posso projetar essa malha de tensão aqui para Fs sobre 5, Fs sobre 6 e ter um controle estável. Então eu posso ter um ganho bastante grande de velocidade com o controle modo de corrente.
Isto é do ponto de vista teórico. Na prática, nós já vamos comentar aqui adiante algumas pequenas desvantagens que nos levam a não fazer um controle tão rápido. Mas um FS sobre 10 é bem viável de fazer com controle modo de corrente e ainda assim é bem mais rápido que o controle em cascata. Ainda comentando sobre as vantagens em termos de redução de custo, tá? Um controle de tensão tradicional, com aquela planta tensão por razão cíclica, tá? Aquela planta ela vai ter dois polos e você vai ter que colocar um controle um pouco mais avançado para conseguir uma dinâmica interessante com a estabilidade que você precisa. Por quê? Pegando o conversor Buck como exemplo, o conversor Buck a planta tem dois polos e nenhum zero. Então, naturalmente, ela tende a 180 graus, ou seja, ele trabalha aí com um sistema que tem uma característica que pode levar a um sistema oscilatório. Tá? Já quando a gente pensa no controle do tipo cascata, onde eu tenho a planta de tensão fornecendo a referência de corrente e a planta de corrente seguindo a referência, o controle de tensão, então, trabalha com a planta tensão por corrente. A planta tensão por corrente é uma planta com um único polo, uma planta de primeira ordem. Dessa forma, ao invés de eu precisar fazer um controle PID, eu posso fazer apenas um controle PI ou apenas um passo abaixo. Então, eu posso... claro que aqui a gente também está levando a cabo o extremo de redução de custo, tá? Mas você comparar aqui, neste controle, que seria o controle do modo de corrente, eu tenho 3 resistores e um capacitor para um amp-op. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores e 2 capacitores. Então, estou tendo um ganho de um resistor e um capacitor. Reforço que, poxa, em linha de produção, um resistor e um capacitor devem custar aí aproximadamente 1 centavo cada um. Tá? Mas se a gente pensar em milhares de unidades com milhares de fontes, isso se torna um valor expressivo ao final aí de um exercício de um ano. Então, num primeiro momento parece uma economia que é muito, muito, muito pequena, mas quando você está falando de fontes realmente de baixo custo, larga escala de produção, num mercado muito, muito, muito competitivo como o que a gente está hoje, qualquer redução é bem-vinda. Então, coloca-se também isto como uma vantagem. Eu, particularmente, entendo que é uma vantagem, entendo que isto é possível, mas eu penso, do ponto de vista de projetista de controle, que a gente tem uma vantagem maior do que a redução dos componentes na questão de trabalhar com planta mais fácil e mais estável. Tá? Então, isso, para mim, é um ganho maior do que o ganho de reduzir um resistor e um capacitor. Entretanto, é um fato. Tá? Você consegue reduzir um resistor e um capacitor porque você pode escolher um controlador mais simples, uma vez que a tua planta ela se torna uma planta mais simples. Trabalhar com a planta tensão por corrente é trabalhar com uma planta mais simples do que trabalhar com a planta tensão por razão cíclica. Ok? Bom, então o controle modo de corrente simplifica bastante a limitação de corrente do conversor, uma vez que para isto basta limitar a saída do controlador de tensão. Se eu limitar a saída do controlador de tensão, como é baseado num comparador, eu limitando aquele valor, automaticamente eu estou limitando a corrente de pico. Com isso, é possível realizar paralelismo de conversores e repartir a corrente por igual. Então, eu posso fabricar fontes modulares, colocar elas em paralelo. Se eu utilizar o mesmo sinal de controle de tensão para todas elas vão trabalhar com a mesma corrente de pico. Então, mesmo que eu tenha indutâncias um pouquinho diferentes em cada uma, quedas de tensão um pouquinho diferentes em cada uma das fontes, o valor de pico vai ser sempre o mesmo, porque o comparador vai comparar ali com o valor de pico para todas as fontes, então isso vai fazer com que a corrente se distribua de uma forma razoavelmente uniforme entre as fontes, permitindo o paralelismo aí
de forma bastante simplificada. Problemas deste controle modo de corrente. Então, nós temos basicamente dois problemas. Um deles é a oscilação em baixa frequência. Esse controle por detecção de pico, ele apresenta frequência de comutação fixa. Mas, com razão cíclica acima de meio, a operação do conversor é prejudicada. Para D menor do que meio, o próprio sistema amortece as oscilações de baixa frequência, que tendem a aparecer com esta estratégia de controle. Entretanto, com D maior do que meio, essas oscilações não são amortecidas e a gente vai acabar gerando subharmônicas no sistema. Vamos ver como é que é isso. Então, podemos observar aqui, né, uma razão cíclica menor do que meio. Se eu somar aqui um delta e zero, simulando uma variação, com o passar do tempo, o sistema ele tem que voltar ao patamar anterior. Tá? É aquela ideia de análise de estabilidade, onde você insere uma perturbação, se essa perturbação for amortecida, você tem um sistema estável. Se eu inserir a perturbação e a perturbação não for amortecida, ela for amplificada, o teu sistema não é estável. Então, uma análise de estabilidade bastante simples que a gente pode fazer aqui. Então, observem que para D menor do que meio, tá? Mantendo aqui as derivadas, foi dado aqui um acréscimo de corrente. Então, dando esse acréscimo de corrente, o que aconteceu? Esse cara aqui, ele esbarrou um pouquinho antes, o que acabou diminuindo a razão cíclica, ele desceu aqui e vai nessa mesma análise, né, subindo e descendo, você vê que a partir de alguns períodos o sistema voltaria ao patamar de corrente original. Patamar de corrente original com a linha sólida e a linha tracejada com esse ΔI. Agora, para D maior do que meio, com o mesmo delta aqui, você subiu. Quando você desceu, você acabou descendo aqui num patamar razoavelmente inferior, o que acaba fazendo com que esta diferença aqui aumente com o tempo. Observem que esta diferença de corrente, ela está maior aqui do que eu tinha nesse ponto inicial. Então, eu estou aumentando a diferença de corrente e isto vai gerar uma oscilação aqui em baixa frequência, fazendo com que o meu sistema não seja estável. Tá? Para que a gente consiga evitar esse tipo de problema, a gente pode, ao invés de trabalhar com sinal de controle constante, como estávamos aqui nas duas situações anteriores, adicionar aqui uma compensação de derivada. Então, você soma uma onda do tipo dente de serra ao teu sinal de controle, que, observem o efeito, eu vou fazer com que essa comparação ocorra um pouco antes, dando menos tempo para ele decrescer, então ele não vai decrescer tanto quanto antes aqui, de forma que agora eu voltei a ter a situação lá de cima, aonde com o passar do tempo o sistema amortece essa minha variável aqui, ΔI0. Tá? Então, o ΔI1, que é este valor de corrente que nós temos aqui, após um ciclo, ele é o teu ΔI, que você inseriu inicialmente como perturbação, multiplicado pelo M2 dividido pelo M1, que seria a derivada de descida, derivada de subida. Tá? O novo ΔI1, agora com este slope aqui, com essa compensação de derivada, ele vai ter esse valor somado em M2 e M1, de modo que se o M for maior do que metade de M2, eu tenho o sistema aqui estável. E um M maior do que M2, no caso do conversor Buck, seria T maior do que esta relação V0 sobre L, que multiplica o período, que multiplica a resistência do resistor shunt.
Tá? A V0 sobre L é a derivada M2 para o conversor buck. Quando o conversor buck está em roda livre, a tensão sobre o indutor é só a própria tensão de saída. Bom, e o outro problema do controle por modo de corrente, além do problema da oscilação de baixa frequência, que a gente acabou de apresentar, é problema com ruídos de medição. Então, por exemplo, imaginamos que a corrente medida aqui não tem ruído, ela veio, bateu nesse ponto, a razão cíclica ficou aqui com este patamar, aproximadamente meio. Veio um novo pulso de clock, a corrente estava sendo medida, aqui veio um ruído. Esse ruído fez com que o encontro ocorra bem antes entre a tensão de controle e a corrente para fazer o desliga do transistor. Consequentemente, a razão cíclica caiu aqui drasticamente. Obviamente que a razão cíclica caindo sem haver a necessidade da sua redução, vai fazer com que o conversor jogue para a saída menos energia do que ele deveria jogar, o que vai fazer com que o sistema de controle tenha que ficar compensando um problema que é um problema de medição, um ruído, seja aqui na corrente medida, ou o ruído poderia estar até no sinal de controle. Aqui eu mostrei o ruído na corrente medida. Então, a corrente medida deveria ir até lá na frente e dar uma razão cíclica aqui bem maior, e o conversor estaria operando direitinho. Mas se eu tiver ruído, então eu posso ter a comparação muito antes do que deveria e, consequentemente, alterar a razão cíclica aqui para menos, fazendo com que o conversor tenha que compensar isso. O controlador vai ter que, na sequência, aumentar a razão cíclica porque ele ficou devendo energia aqui atrás. Esse efeito de ruído faz com que você tenha que diminuir banda passante do conversor, adicionar filtros aqui na medição, então a sua frequência teórica que você poderia atingir já não se torna mais possível, porque o seu sensor ele já não está mais reproduzindo uma corrente instantânea, ele já tem um filtro aqui que gera um certo atraso, e esse atraso, quando você leva ele para a sua malha de controle, faz com que você tenha que baixar um pouco a sua banda passante. Então, por isso que na prática não é possível trabalhar com FS sobre 5, FS sobre 4, para essa planta de controlador de tensão, mas sim algo aí perto de FS sobre 10, porque a gente vai ter que lidar um pouquinho com esses fenômenos de ruído. Tá? Então, são esses os dois problemas aí que a gente tem bastante expressivos para o controle modo de corrente. Bom, a atividade que a gente tem aqui para vocês, então, seria aplicar o controle por detecção de corrente de pico ao conversor que o grupo adotou, avaliar o seu desempenho frente a variações de carga, da tensão de entrada e de segmento de referência, elevar a razão cíclica acima de meio para verificar essas oscilações subharmônicas no sistema e depois aplicar aquela compensação de derivada para demonstrar a eficiência dessa metodologia de amortecimento. Ok? Coloco aqui que esta atividade ela é a última que a gente vai estar solicitando aqui para vocês, um relatóriozinho. Ok? As demais aulas que a gente vai fazer aqui, nós vamos solicitar apenas a simulação e avaliar a simulação em sala. Tá ok? Pessoal, desta matéria de controle por modo de corrente é isto. Um abraço, até a próxima aula.